Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Você Bem Melhor de hoje. Às vezes o corpo começa a falar de forma silenciosa, uma dor de cabeça que não passa, um cansaço que não melhora com o descanso, um incômodo que a gente tenta por tudo explicar como excesso de trabalho, rotina pesada e estresse. Mas chega um momento em que algo muda. Quando aquilo que parecia comum começa a interferir no que temos de mais essencial, que é a nossa autonomia, o controle do próprio corpo e até a visão, tudo muda. Eu sou o Dr. Rodrigo Gurgel e hoje o Você Bem Melhor começa com uma história real de pausa forçada, de uma mulher que sempre cuidou de pessoas, escutou dores, acolheu histórias e que de repente precisou aprender a escutar o próprio corpo. Antes de qualquer diagnóstico, houve medo, houve incerteza, houve a necessidade de recomeçar. Fique com a gente porque reconhecer os sinais no tempo certo pode mudar não só um tratamento, mas toda a trajetória de uma vida. Mas antes da gente receber a nossa convidada e conhecer essa incrível história, eu quero saber se você está me seguindo, está nos acompanhando. É só você pegar o seu computador, o seu celular e abrir lá no Instagram e colocar @dr.rodrigogurgel. Eu quero te ver por lá também. Fala para mim o que você está achando do programa, o que a gente pode melhorar, quais são as histórias que você quer assistir. Se você tem uma história para contar, se você é algum profissional da saúde, ou não é um profissional da saúde, mas ajudou alguém a se curar e estar bem melhor, manda pra gente, a gente quer conhecer a sua história. E por lá vocês vão ter todas as histórias que passaram aqui, todas essas histórias de superação, todas essas histórias de vida que nos inspiram. E agora nós vamos receber a nossa convidada, a Daniele Caetano, psicoterapeuta e fundadora do Caminhos da Terapia. Daniele, seja muito bem-vinda. Olá, doutor. Obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigada. Obrigado por você querer compartilhar essa história. É uma história que eu já vi que é merecidamente para ser compartilhada, porque é uma vivência bonita, é uma vivência de superação. Eu tenho certeza que quem está em casa, com certeza vai aproveitar bastante a sua presença aqui. Muito obrigado. Muito obrigada, viu? doutor. Vamos lá, pode sentar, o sofá é seu. Fica à vontade. Daniele, vamos lá, me conta como é que começou essa trajetória, essa peregrinação, essa luta. Diga lá. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Como o senhor mesmo descreveu no começo, eu julgava ser só um cansaço, até porque os sintomas iniciais, eram sintomas, vamos dizer assim, comuns. Não era nada, algo muito gritante. Então, realmente, tudo começou ali com uma dor de cabeça, que não passava com nada. Então, eu recorri a usar analgésicos mais comuns, que a gente tem acesso ali na farmácia mesmo, às vezes até em casa. Sim. E não passava. Isso ficou ali por um período de uns 15 dias. Mas eu sempre justificando, eu sempre levando para o lado de eu estou muito cansada. Era uma época de final de ano, então falei, é só o esgotamento de todo um ano. Sim. E pensava assim, aguenta só mais alguns dias, eu conversando comigo, que daqui a pouco você já vai entrar de férias coletivas e essa dor de cabeça vai passar. E você, terapeuta, né, conversar, você tem essa facilidade, porque se eu conversar comigo, eu paro na hora, né, vai buscar logo ajuda. Mas tem isso, né, do autocontrole, essa dor. Tinha um local específico da cabeça? Tinha. Especificamente atrás dos olhos. Certo. E na época eu tinha uma secretária e eu comentava com ela assim, parece que ao movimentar o globo ocular que a gente fala, Sim. né? Eu senti uma queimação, uma ardência. E olha que engraçado, eu pensei assim, eu preciso refazer meu exame, né? De vista. De vista, eu acho que tá chegando a idade mesmo e eu Forçando muito, né? Forçando muito. Sim. E também fazia atendimentos online, tanto presencial quanto online. Então, assim, sempre encontrando uma justificativa. E todo dia você sentia essa dor? Foi todos os dias. E você melhorava com esse analgésico? De forma nenhuma. Não. E aí, quando você foi buscar ajuda? Meu primeiro entendimento foi procurar um oculista. E Sim. eu fui em 3, no mesmo dia. E aí eles fizeram alguns procedimentos que eles chamam de fundo de olho, fiz aquele exame padrão das letrinhas e imagens e tudo. E ele falou assim, você não tem nada, você tá ótima. Aí eu falava, tá vendo, gastei dinheiro à toa, eu realmente estou bem. É o fim de ano. É o fim de ano. Porém, as dores elas realmente foram se intensificando até que em um determinado dia que eu acordei para atender, e eu nunca vou me esquecer desse dia, era um sábado, 8 horas da manhã. Eu estava ajeitando a minha mesa de trabalho para receber a paciente. Esse olho começou a escurecer. Então, assim,
dor de cabeça, um período de mais de 15 dias, e aí depois essa visão começou a escurecer. Como era as primeiras horas da manhã, o que eu pensei? Eu acho que eu ainda não acordei. O que a gente faz? Eu comecei a esfregar os meus olhos, sabe assim, tipo, acorda, acorda. E aí, enquanto eu esfregava, a visão desse olho aqui, ela desapareceu de vez. E aí foi quando eu tampei esse olho, né, o meu olho direito, e eu vi que eu realmente não estava enxergando absolutamente nada. E aí, como é que você fez? Você tinha um atendimento para ser feito? Foi extremamente desesperador, fui pro banheiro, lavei o rosto, lavei a mão. A minha secretária, no momento, me acolheu, falou, Dani, senta aqui, toma uma água. Eu já estava entrando em desespero, porque eu sempre fui saudável de um tudo. Male pegava uma gripe. Então, o olho escurecer, ali eu entendi que alguma coisa estava errada. Sim. E aí, então, eu pedi, cancela a paciente e deixa eu me recuperar. Só que aí, com alguns minutos, esse aqui também começou a escurecer um pouco. E aí eu comecei a berrar, assim. Aí sim eu saí de mim. Sim. Tô cega, tô cega, tô cega. E aí a gente foi até um pronto-socorro que tem lá na região, que ele é especialista em olhos. Ali procurando Caramba. na internet, todo mundo desesperado, não sabia o que, pra onde correr. Chegando lá, o profissional olhou pra mim. Eu vi, assim, a expressão dele e a voz dele, que tinha alguma coisa de muito estranho. E aí ele perguntou assim pra mim, você tem plano de saúde? Eu falei, não tenho. Ele falou assim, você precisa ser internada agora. E eu falei assim, eu não tenho plano. Ele falou, então eu vou te pedir para você realizar esses exames no particular, tal. Ele me deu uma série de guias e fui com aqueles papéis para casa. Aí adivinha só o que aconteceu no caminho de casa? A visão voltou. Olha. Aí eu falei, aí ó, tá vendo? De novo. Estafa. Ai, que Estresse. que desespero Pra à que isso toa. tudo? Ah, que desespero à toa. Como a visão voltou, eu falei, cancela o resto da agenda do dia e eu vou dormir, porque eu tô cansada. Eu realmente estava cansada. E eu realmente estava cansada. E então, não atendi. Esses momentos de estresse, você já ficou mais cansada ainda. Pois foi. E aí, dormi o sábado inteiro. No domingo, falei, como eu tô cansada, eu vou almoçar fora. Era domingo, vamos almoçar fora, vamos passear. E eu lembro que era um dia muito quente. E, detalhe, além da dor de cabeça, eu senti uma fadiga inexplicável. Certo. Não era um cansaço comum, era um peso. Os meus braços pesavam, minhas pernas pesavam. Só que eu também associava ao calor. Tá muito quente, tá muito calor. Então, e aí no domingo, fui sair para almoçar achando que, né, se distrair a cabeça. E eu não conseguia me concentrar em nada. Comida parece que não tinha gosto. Sabe assim, parece que eu estava desconexa do meu corpo. O passeio foi interrompido antes da hora. Voltamos para casa. O que eu fiz? Dormi de novo. Teimosa como sou. Na segunda-feira, o que eu fiz? Vamos trabalhar. Trabalhar, né? Perfeito. Vamos trabalhar. E cheguei no consultório e aí a minha visão começou a escurecer de novo, de forma muito gradual. Não era um apagão, ela começava assim meio que escurecer, igual quando a televisão vai assim desligando. E a dor de cabeça insuportável. E aquele movimento do olho. Se eu fizesse isso daqui, ó, parecia que tinha um elástico puxando assim por dentro. Sei. Eu não consigo, é como se fosse mesmo um elástico puxando. E eu falei assim, cancela a agenda do dia, eu tô indo pro pronto-socorro. Cheguei no pronto-socorro, o médico de plantão me avaliou. Aí ele falou assim, você está acompanhada? Eu falei, não. Ele falou, então liga para alguém, porque eu vou te encaminhar para o HC. Eu, na minha inocência, já tinha ouvido falar do Hospital das Clínicas, que é um hospital de referência em São Paulo, mas na hora eu não associei a sigla. Liguei para minha mãe na maior calma do mundo, falei, mãe, tô aqui no pronto-socorro tal, você consegue vir para cá? Eu acho que eles vão me encaminhar para complementar os exames. Minha mãe chegou lá, minha mãe sem entender nada, eu sem entender nada. Aí passou uma mocinha assim de terno. Eu falei, moça, vem cá. O que é HC? Ela falou assim, é o Hospital das Clínicas. Caramba. Aí minha mãe olhou pra minha cara, eu olhei pra minha mãe, porque eu Você sempre falou ouvi. a magnitude da coisa, né? Foi pro Hospital das Clínicas, São Paulo. Justamente. E eu olhei pra cara da minha mãe e a minha mãe olhou pra mim. Desde criança a gente vê notícias, coisas sobre o Hospital das Clínicas. Eu tinha referência que o Hospital das Clínicas trata doenças e diagnóstico de alta complexidade. Era a única coisa que eu sabia. Certo. Aí chega a ambulância, nunca tinha entrado numa ambulância na minha vida. E na minha cabeça eu pensava, eu tô bem. Eu só tô com uma dor de cabeça, gente. Pra que todo esse alvoroço? Pra que tudo isso?
fui encaminhada. Chegando lá, fui encaminhada para a parte de laboratórios que tem lá do pronto-socorro. Perfeito. E aí foi aquela grande movimentação. Uma mulher de 30 e poucos anos, jovem, né, até então, com um diagnóstico de perca de visão temporária. Porque aí, então, a visão nesse período começou a escurecer de novo. E vai para cá, vai para lá, e examina aqui, examina lá, então, não sei o quê. E aí foi a minha primeira internação. Até então não tinha diagnóstico, ninguém sabia com o que estava lidando. Até chegar no diagnóstico em si, foram levantadas inúmeras hipóteses. E eu extremamente em pavor. Sempre fui uma pessoa de muita fé, cresci em um lar religioso, mas eu confesso que ali eu perdi. Que a hora da nossa fé ser provada, a gente explode. Nossa, a única coisa que eu pensava, por incrível que pareça, meu Deus, o que eu vou fazer com meus pacientes? Última Olha, agenda. Sim. A última agenda do ano, eu preciso atender essas pessoas, eu preciso concluir o ano, eu preciso concluir. Sim. Gente, faz o exame logo e me libera. Olha o pensamento. E ali fui internada, ainda sem entender, e aí fui submetida a muitos procedimentos, muitos exames. Exame de sangue, tomografia, ressonância, coleta do líquor aqui da coluna, vários especialistas, oftalmologista, assim, nomes de profissionais que eu nem conheço. Ao todo, se eu não me engano, foram mais de 10 profissionais que me avaliaram. Sim. E nisso, a outra visão também foi comprometida. No período de 7 dias, também foi comprometida. Nisso, eles entraram com os procedimentos padrões iniciais, que seria corticoide, para desinflamar o organismo. Então, entendia-se que tinha alguma coisa, né? Perfeito. Mais nada. E aí, depois desse procedimento, depois desses 7 dias que a outra visão foi comprometida, a neuro responsável que estava cuidando do meu caso, ela falou assim: Dani, você tem alguém para ficar aqui com você? E eu tinha passado recentemente por uma separação muito difícil, muito turbulenta. Então, naquele momento eu pensava, eu estou sozinha. Sim. Eu tenho minha família, eu tenho meus irmãos, eu tenho minha mãe, mas a gente sempre pensa no parceiro, né? Claro. E eu falei assim, eu não tenho ninguém, mas por quê? Ela falou assim, porque a gente precisa de alguém que precisa ser assistido. Então eu não conseguia tomar um banho, eu não conseguia comer, eu não conseguia pegar esse copo de água aqui, ó. Eu não tinha... alguém fazendo para você ou por você. E aí ela emitiu uma carta, uma declaração, um documento, para que eu pudesse entregar para algum dos meus familiares, para que eles pudessem me dar essa assistência. E ali eu percebi o quanto eu estava impotente. Eu falei assim, eu só me questionava, por que comigo? O que é que eu fiz para merecer isso? E ali eu duvidei mesmo de tudo, da existência do mundo, das pessoas. Eu falei, não faz o menor sentido o que eu estou passando. E aí a minha irmã, que, né, enfim, tinha mais essa disponibilidade, me deu essa assistência nesse período. E o grande choque ali, porque ali eu comecei a reclamar mesmo. Aquela pessoa cheia de fé, aquela pessoa extremamente... Porque eu sou a pílula da motivação, né? Ali eu não tinha nada. Ali eu não tinha absolutamente nada. E aí, como é que eles fizeram para chegar até o teu diagnóstico? Foi durante essa internação? Foi durante a internação e não foi tão simples assim. Os meus exames foram para fora do Brasil. Porque dentro ali... E olha que a estrutura dos hospital das clínicas é extremamente completa. E os dias iam se passando e eu ia ficando mais desesperada. E a neuro, toda vez que vinha aquele médico do plantão durante o dia passar o boletim, eu falava, e aí, doutora? E aí, já saiu o exame de sangue? Já saiu o exame tal? Já saiu? Já, Dani, nada. E eles iam fazendo um monte de perguntas. Você fez alguma coisa recentemente assim? Você não sei o quê? E eu falava, gente, eu só estava trabalhando. Eu não saí de casa para nada. Nunca fiz uso de substância de nada. Nesse período que eles mandaram para fora, então... Os meus exames, né? Maravilha. Eu continuei internada no hospital e os exames foram para fora. A gente já vai fechar esse diagnóstico. Segura só um pouquinho aqui. Você vê que normalmente eu interrompo e falo, mas assim, foi tão interessante a forma que você abordou que eu não consegui nem te interromper. Eu só concordei. Tá legal? E você de casa está acompanhando a gente? Se não estiver acompanhando, liga na TV Aparecida, acompanha. Se não, pega o seu Instagram, abre lá, @dr.rodrigogurgel, fala para mim o que você está achando. Quero ouvir a sua opinião, quero ouvir o que você está achando do programa e quero sugestões para a gente trazer as pessoas aqui. E agora nós vamos para o intervalo comercial e nós voltamos já já. Estamos de volta com você, bem melhor, aqui na TV Aparecida. E hoje nós estamos contando a história da Daniele.
Tudo começou com uma dor de cabeça que parecia apenas uma estafa por causa do excesso de trabalho, fim de ano, correria. Mas além da dor de cabeça, apareceu uma perda de visão, que foi algo assim temporário, rapidinho voltou. Mas com o tempo, essa dor de cabeça retornou, essa perda de visão também. Isso levou a Daniele a ficar no hospital, dependendo das pessoas para ajudá-la, dar assistência para tudo. Até que depois de alguns exames que nem no Brasil foram feitos, através do Hospital das Clínicas, ela achou o diagnóstico. E para me ajudar a desvendar o diagnóstico da Daniele, eu chamo aqui o Dr. Alexandre Coelho, neurologista. Dr. Alexandre, seja muito bem-vindo. Obrigado Rodrigo. por aceitar o nosso Obrigado. convite, pela presença aqui para falar desse diagnóstico aí com tanta sabedoria. Pode falar com o pessoal de casa, onde é que a gente te encontra, onde você trabalha, rede social. Pode falar para o pessoal. Rodrigo, então, eu sou neurologista, eu atuo em São José dos Campos, é minha área base que eu mais faço assistência neurológica. E atualmente eu também trabalho com pesquisas, com aulas, então eu acabo atuando na capital e no interior do estado. Maravilha, a gente vai colocar os seus contatos aqui para o pessoal Obrigado. de casa. Já pode sentar. Então hoje a gente vai ter aula, né? Vamos lá, para a gente te ajudar, Daniele, agora você fica mais tranquila para falar, que todo mundo que vem aqui fica assim, mas às vezes eu quero falar o diagnóstico e eu não falo. E para o Alexandre também poder ajudar a gente, vamos falar aqui, vamos ver qual é o diagnóstico da Daniele? Anti-MOG. Fala pra gente o que é essa doença anti-MOG, pode explicar pro pessoal de casa. Então, Rodrigo, essa doença que a Daniele está contando aqui pra gente, então, é uma doença autoimune do sistema nervoso central, em que as células de defesa, elas atacam determinadas regiões do meu cérebro, do meu encéfalo e às vezes até da medula. Certo. A gente conhece muito essa doença do anti-MOG, que a gente também hoje chama de MOGAD, né? O MOG é para se referenciar a substância, a proteína que é atacada no sistema nervoso central. A gente lembra muito da neurite óptica, que é o que ela trouxe pra gente, né? O que a Dani estava contando aqui pra gente de embaçamento visual, turvação visual. Então, neurite óptica, dentro da neurologia, a primeira doença que sempre veio à mente de nós neurologistas foi a esclerose múltipla. Uma doença bem conhecida, a maior parte dos médicos conhece, todos os neurologistas já ouviram falar. Sim. E muitos deles têm paciente no consultório. Então, quando a pessoa começa com dor atrás do olho, dor para movimentar o olho, aquela queimação e aquele embaçamento e turvação visual, numa mulher jovem, a primeira coisa que nos vem à cabeça é a esclerose múltipla. No decorrer dos anos, foi tentado achar, decifrar o que causa a esclerose múltipla. Será que tem algum alvo dentro do sistema nervoso central, no nervo, que seja aquele alvo que marca a doença? E aí acharam o MOG. E lá, uns 20, 30 anos atrás, achava-se que o MOG era o responsável da esclerose múltipla. Só que aí a ciência foi se desenvolvendo, as pessoas foram entendendo mais sobre essa condição e entenderam que o MOG é uma doença isolada. E aí a gente começou a se referir a ela como anti-MOG ou doença do MOGAD. E a principal manifestação dessa doença é a neurite óptica grave. Que é essa perda da visão. E ela é grave porque ela não retorna? O interessante, a gente chama grave quando a acuidade visual ela é altamente comprometida. Certo. Na esclerose múltipla, quando a pessoa tem um surto, um ataque de neurite óptica, o que se observa é que a visão ela fica levemente embaçada. Dói atrás do olho, é um aviso que o nervo óptico está inflamado e depois a visão começa a ficar esfumaçada. Mas mesmo assim, grande parte das pessoas conseguem ver, conseguem ler, conseguem enxergar a pessoa que está do lado. Na doença do MOG, a neurite óptica ela é capaz de deixar a pessoa completamente sem visão, amarótica. Foi o que Não aconteceu. consegue perceber a luz muitas vezes. Não tinha. Tanto que eu lembro que os médicos eles vinham com a lanterna do celular, doutor. Eles falavam assim, Bem forte, assim, nada. dentro do meu olho. Eu falava, eu não tô enxergando nada. Agora sim, autoimune, só para o pessoal de casa poder entender melhor. Está relacionada a essa carga de estresse, de correria, dá um desequilíbrio no corpo? Ou já é uma tendência que ela traz desde o nascimento e que em algum momento aflora? Rodrigo, assim, a gente não tem pesquisas conclusivas dizendo que o estresse ele não causa isso. A gente não tem como afirmar que o estresse ele é causador ou não causador. O que a gente sabe de fato é que nós temos uma carga genética, a gente tem uma possibilidade do ponto de vista genético que a gente traz consigo de desenvolver doenças autoimunes. Então, doenças autoimunes é aquela em que o próprio sistema de defesa ataca a pessoa. Sim. Então, a gente tem na pele o vitiligo, temos nas juntas a artrite reumatoide, temos a doença de Crohn no intestino.
E aqui na neurologia, né, no meu departamento, que é a neuroimunologia, nós temos a esclerose múltipla, temos o MOG e temos uma bem parecida com o MOB, que é a neuromielite óptica associada à aquaporina 4. Então, essas 3 entidades, elas causam sintomas bem semelhantes. E as 3 causam neurite óptica, sendo que a esclerose múltipla é uma neurite óptica mais leve, mais branda, e a doença do MOG e a aquaporina 4, uma neurite óptica mais grave, que precisa de um tratamento mais intensivo, como a Daniela foi submetida. Maravilha. E aí, quando você recebe esse diagnóstico, como é que a nossa terapeuta, que em alguns momentos humanizou ali bastante, Foi mesmo. como é que você ficou? Ao mesmo tempo que eu senti um alívio... Eu sempre falo isso. Eu Eu falei, vou te bom... interromper justamente por isso, né? Porque assim, quando você está dentro de um quarto escuro, o que eu tenho? O que eu tenho? Eu falo muito para os meus pacientes, às vezes o diagnóstico é um diagnóstico pesado, né? Que vai te assustar, mas você tem um diagnóstico, né? Tem um caminho, tem um Isso aí. direcionamento. Então eu Isso aí. pensei, bom, agora a gente sabe com o que está lidando, agora tem um nome. Isso. E toda a equipe médica sempre teve esse cuidado de me acalmar, porque, obviamente, o que a gente faz? A gente recorre à internet. Sim. E o que a gente vê, obviamente, é 3 vezes pior. Cada caso é um caso, né? E a doutora que estava conduzindo o meu caso, ela foi muito humana, muito mesmo. Ela falou assim, Dani, seus exames chegaram, ficaram prontos. Até então eu nem sabia que meus exames tinham ido para fora do Brasil, eu fiquei sabendo nesse momento. E ela falou assim, o que você tem é o diagnóstico chamado anti-MOG ou doença de Mogad. Eu nunca tinha ouvido falar esse nome na minha vida. E eu fiquei muito confusa e ela falou assim, é como se fosse a prima da esclerose múltipla. Quando ela falou esclerose múltipla, eu me desesperei, Claro. porque também temos referências muito complexas desse diagnóstico. E aí, o que eu perguntei para ela, doutora, eu vou viver bem? Eu tenho 2 filhas para criar. Como é que vai ficar minha vida a partir de agora? Ela falou, Dani, tem tratamento. 50% dos pacientes que têm esse diagnóstico, na maioria das vezes, tem 100% da recuperação. Aí eu olhei para ela e falei assim, e você pode ter certeza que eu sou uma dessas pessoas que vai entrar para dentro dessa estatística. E ali eu entendi que tinha meios de tratar aquilo. E aí, então, a gente foi recorrendo às outros procedimentos. Como eu estava explicando para o doutor, depois eu passei pelo plasmaférese, que é um procedimento onde retira, né, ali o sangue do corpo, faz aquela meio que limpeza das plaquetas, enfim. E te devolve, te esvazia e te enche novamente, né? E como a medicina, ela é realmente incrível. Eu falava assim, eu nem sabia que era possível tirar todo o sangue do meu corpo e eu continuar aqui. E aí toda vez que saía das sessões, porque foram feitas em períodos intercalados, eu sempre voltava muito fraca. Sim. Muito fraca, mas eu pensava, tá recuperando, tá voltando. E, de fato, a cada sessão, a vista ela ia voltando. Então, eu já enxergava a lanterna, já enxergava as cores, porque eu não enxergava absolutamente nada. E ali eu fui me recuperando, né? Mas ainda assim ficava com a preocupação, será que vão haver novos surtos, que é o que eles chamam? E tanto que hoje eu sigo sendo acompanhada pelo Hospital das Clínicas, tive outros episódios de surtos que não foram a visão, mas que também hoje seguem no que a gente chama de remissão, não é, doutor? E o que era esse episódio de surtos? Que não era visão? O que você sentia? O que acontecia? E aí eu voltei para minha vida, minha visão voltou, recebi alta depois de 45 dias internada, voltei para minha vida, voltei a atender, voltei a ser a Dani mãe, a Dani terapeuta, a Dani filha e amiga. E seguindo ali bonitinho os acompanhamentos não semanal, com períodos curtos, né? Certo. E aí, voltando nessa condição, o estresse, o emocional tem a ver ou não, eu tenho lá a minha opinião sobre isso. Eu acho que tem muito a ver, porque eu percebi que a cada episódio de estresse que eu passava, parece que eu estava muito mais fragilizada. Parecia que o meu corpo ele já não dava conta de uma carga. Então, por menor que fosse... Ele não corrigia daquela forma rápida e robusta, né? Ele demorava, às vezes não ia além do que ele deveria ir. Entendi. Exatamente. E aí teve um episódio onde eu estava de novo sobre aquele efeito de estresse, pensa, mãe solo, 2 crianças, um monte de paciente, aquela coisa e tal. E eu estava ainda atendendo um paciente a domicílio, porque eu atendo meus pacientes idosos a domicílio, por conta da locomoção. E atravessando a rua, eu senti as minhas pernas enfraquecer e eu tombei. Caí.
Aí me ralei toda, tudo, as pernas fracas, levantei, fiz o atendimento, voltei para casa. Como eu tinha aquelas consultas recorrentes, eu avisei pro doutor. Ele, como tá a Dani, tomando remédio, certinho, tudo certinho, doutor. Só aconteceu uma coisa, mas assim, nada de grave. Eu caí na rua. Aí mostrei as fotos, fiquei roxa. Aí ele falou assim... Aliás, você tem uma capacidade... Ela falou aqui no primeiro... Eu só perdi a visão. E daqui a pouco ela voltou. Agora eu só caí na rua, né? E você vê a teimosia, né? Ela sai, o meu corpo não se recupera rápido. Mas eu continuei atendendo todo mundo, aquela agenda pesada, né? É a teimosia. A teimosia total. E aí ele, de novo, fui internada. A Dani, você vai ser internada porque a gente precisa. Aí eu, não, pelo amor de Deus, eu não posso ser internada. Eu tenho meus pacientes. Eu tenho meus pacientes, eu tenho minhas filhas, eu não posso ficar aqui. Não, Dani, precisa. Deixa eu te explicar. O que você teve foi um surto. Como tinha sido na mesma semana, por precaução, vamos, né, fazer uma avaliação, tudo. Esse foi um episódio que eu perdi os movimentos da perna. Teve outro que eu caí da escada, a mesma coisa. E aí teve um outro, que aí pra mim foi o mais triste de todos, que eu tive incontinência urinária. Então, ali pra mim foi um processo, não vou dizer humilhante, né? Mas assim, constrangedor, acho que essa é a palavra. Aí fui de novo internada, submetida a alguns exames, assim, não vou dizer invasivo, mas assim, que mexe com a nossa autoestima, mexe com a nossa feminilidade. E, enfim... E aí hoje eu sigo ali, né, fazendo essa manutenção com as medicações necessárias. Tenho lá o SOS, que seria aquela medicação de emergência, se voltar a ter aquelas dores de cabeça muito crônica, muito severa. Perfeito. A gente já vai continuar com a história, eu quero perguntar umas coisinhas aqui para o Alexandre. E você de casa, a gente já continua com a história da Daniele, com a presença do Dr. Alexandre. Não sai daí, nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já. Estamos de volta com você, Bem Melhor, aqui na TV Aparecida. E hoje queremos convidar você a olhar para algo essencial, a vida que se cuida com amor. E onde existe amor, existe família. A família dos devotos de Nossa Senhora é formada por pessoas que acreditam que a fé se vive também em gestos muito concretos. Gestos que acolhem, que amparam e que transformam realidades. É graças a esse compromisso que o Santuário Nacional continua de portas abertas, sempre pronto para receber cada peregrino com carinho e com muita dignidade. Mas não é só isso. A fidelidade dos devotos vai muito além das paredes do santuário. Por meio da família dos devotos, vidas são tocadas todos os dias. Crianças, jovens, adultos e idosos encontram apoio, cuidado e novas oportunidades. Projetos sociais lindos que são mantidos pelo Santuário Nacional. É uma corrente do bem que leva esperança a quem mais precisa e faz da fé uma ação concreta de amor ao próximo. Se você quer saber como ajudar nessa bonita missão de cuidar da casa de Nossa Senhora e transformar muitas vidas, entre em contato ligando para 0300 210 1210 ou acessando a12.com/Família dos Devotos. A sua participação transforma vidas e cuida muito bem da casa de Nossa Senhora. E a gente vai continuar aqui agora com a história da Daniele. Mas antes, eu quero perguntar uma coisinha para a Alexandre, que a Daniele falou como é o tratamento, né? Que ela fez uma plasmaférese, que é essa retirada do sangue, né? Que o plasma é um dos componentes do sangue, faz essa filtragem, essa purificação e devolve, né? É esse o único caminho para o tratamento da anti-MOG ou existem outros caminhos, outras formas de abordar? O tratamento do surto é muito importante. Ele tem que ser feito e precisa ser feito o mais rápido possível. Identificando que o paciente tem um surto, e aí, neurite óptica, que é o que a gente falou aqui até agora, mas também a Dani contou pra gente a respeito da mielite, que é aquela formigamento na perna, perda de força nas pernas, perda da continência urinária. Então, isso está dizendo pra gente que um outro sítio foi atacado, nesse caso a medula. Então, a gente está diante de uma doença que ela é inflamatória e autoimune, e a gente tem que desinflamar o organismo. O primeiro medicamento que a gente oferece a esses pacientes, e muitas das vezes consegue resolver assim seus 70%, em alguns pacientes até 100%, é o corticoide, e um corticoide na veia. Então a gente precisa de dar uma pulsoterapia, que é corticoide em altas doses na veia, fazemos isso durante 5 dias e depois avaliamos se é necessário progredir no tratamento. Muitos dos casos do anti-MOG ou do MOGAD, a gente precisa de expandir o tratamento, escalonar o tratamento para um tratamento da plasmaferese, que é isso que a gente está falando aqui. E a plasmaferese para a gente entender aqui, é como se a gente estivesse lavando o nosso sangue, tirando tudo, todas as toxinas, tudo que ataca, tudo que inflama. Então, a gente está trocando o nosso óleo. A gente tira a parte líquida do nosso sangue, que é o soro, e devolve um soro limpo.
sem toxina, sem inflamação. E esse é o tratamento que realmente mostrou uma diferença absurda na recuperação, no prognóstico do paciente que tem o MOGAD e também o paciente que tem o aquaporina 4, que pode mimetizar muito essa doença do MOGAD. Então, esse é o tratamento da fase aguda. Mas também temos o tratamento da manutenção, Sim. que discutimos muito se vale ou não vale a pena deixar o paciente usando o imunossupressor a longo prazo. O que se sabe é que, depois de um primeiro surto, de uma primeira manifestação do MOGAD, cerca de 50% dos pacientes eles podem recorrer. Eles podem ter outro surto, outro ataque. E aí, nós estamos estudando para saber quais são os pacientes que precisam de fazer o tratamento imunossupressor de longo prazo, que pode ser um comprimido imunossupressor, que pode ser um soro que a gente faz a cada 6 meses para cuidar da nossa imunidade. O que precisamos é entender qual é o perfil do paciente, individualizar cada caso para saber quem que vai precisar de uso de medicação prolongada. Perfeito. Daniele, como é que isso muda a sua vida? Né? Explica pra gente rapidamente, eu quero saber esse caminhos da terapia, como é que isso muda, como é que isso é usado, pode falar pra gente. Justamente, eu troquei de lugar com o paciente. Sim. Eu me vi do outro lado da poltrona, extremamente frágil, vulnerável, entendi que não tenho controle sobre tudo e tá tudo bem. Não adianta se desesperar, não adianta entrar em surto emocional, realmente assim, é botar a cabeça no lugar e esperar o tempo das coisas. A resposta chegou, o diagnóstico chegou, então todo aquele meu sofrimento hoje eu vejo que foi completamente desnecessário, mas a gente enquanto ser humano, enquanto não temos ali nenhum entendimento sobre, a gente realmente entra em parafuso. Então, assim, confiar de fato na medicina, no avanço das coisas, que graças a Deus cada vez mais a gente tem acesso a isso. Eu não tenho como não ser grata ao SUS, porque todos esses procedimentos foram realizados pelo SUS e se for fazer um cálculo baixo, talvez ali daria coisa de R$200 mil, a gente está falando, sabe? Perfeito. Então, mudou nesse meu contexto de enxergar a gente como um ser humano, não como uma máquina, não como eu posso tudo, não. A gente é tão frágil, tão vulnerável. Sim. E realmente saber ler o corpo, né? Ler. Perfeito, maravilha. Daniele, a gente tem aqui um presentinho para você, né? Para mostrar que você passou por aqui, pelo nosso programa, que você passou pela TV Aparecida, que você esteve aqui no nosso santuário, dividindo essa história, tá? Muito Ele obrigada. É seu, tá bom? Espero que preencha bastante a sua vida. E a gente quer que você se lembre que você passou por aqui, porque com certeza a gente vai sempre se lembrar de você, né? Quando eu li a sua história, eu vi assim, né? E se você me permite abrir isso, Por mãe favor. solo, empreendedora, terapeuta, fundadora do Caminhos da Terapia, né? O nome, rei isso não, mesmo. né? Caminhos da Terapia. E assim, você era tanta coisa, mas tanta coisa, que você era super e esqueceu de ser humana, É verdade. né? E quando a gente esquece disso, tem sempre uma corda que puxa a gente para mostrar por que a gente está aqui, quem somos nós, né? E eu não estou dizendo que você deixou de ser uma grande mãe, deixou de ser uma grande... Muito pelo contrário, por querer ser grande em tudo que você fazia e que você faz e você é que você esqueceu um pouco de si, né? E quando a gente ama muito, a gente às vezes esquece um pouco. Você amava o seu trabalho como você ama, as suas filhas. E a sua história nos traz diversas camadas, que primeiro, algo estranho está acontecendo comigo, mas eu não quero parar, porque eu tenho responsabilidade sobre o outro. Algo estranho está acontecendo comigo e eu perdi minha visão. E você falou, nossa, não, só foi embora a visão e já voltou, né? E a vida falou assim, ela não entendeu. Entendeu? E o seu corpo falou assim, ela não entendeu. E Deus falou assim, ela não entendeu. Ela precisa entender. E foi nesse momento que você foi mais um pouquinho a fundo. Você se humanizou mais quando você dependeu dos outros. E é assim que a gente depende mesmo, a gente depende. E que bom, você falou uma coisa que eu uso muito pra mim também. Eu não tenho orgulho de nada. Se tiver que alguém me limpar, obrigado por você fazer isso. Eu não sou melhor do que você. E existem boas pessoas que fazem isso. Não só obrigado por estar aqui, mas eu já vou te agradecer por todas as outras lições que você vai dar pra gente daqui pra frente, por se tornar melhor. Obrigada. Tá? Obrigado por
por você permitir que a vida te desse o anti-mog para você estar aqui, tá? E eu tenho certeza que muita gente em casa vai se blindar disso agora, né? Só para a gente finalizar, te agradecer, Alexandre, obrigado, tá? Não tenho dúvida que seus pacientes têm esse acolhimento, essa empatia, esse carinho, né? Porque o que nós precisamos também é de médicos atualizados para saber conduzir as coisas, porque senão a gente fica muito à mercê do básico. O básico é importante, mas às vezes a gente tem que ter um olhar além, né? E que bom que você tem esse olhar e que você trouxe isso para a gente. Obrigado, tá? E agradecer a vocês esse espaço que a gente abre aqui para falar de doenças que são menos conhecidas, condições menos conhecidas, e chamar os telespectadores a se auto-observar, né? Ter uma olhada para si e conhecer o seu próprio organismo e saber a hora de pedir ajuda. Isso aí. Daniele, só para a gente finalizar rapidamente, quem é a Daniele? A Daniele, ela é uma menina, eu me vejo ainda como uma menina, às vezes eu até brinco, não parece que eu tenho tudo isso de idade que eu tenho não, gente. Carrego, sim, as minhas cicatrizes, mas me sinto uma pessoa muito abençoada, assim, todo esse processo, depois que tudo acabou, eu me vi como uma pessoa muito abençoada. Mas como eu sempre digo aos meus pacientes, eu sou um ser humano igual a vocês, que carrego os meus sonhos igual a vocês e nada muda. Com a minha caixinha de particularidades, como todos nós. Isso aí. Cicatrizes são marcas de um vencedor, né? E sonhe bastante. Obrigado, viu? Obrigada, doutor. Obrigado a você de casa. Mais uma vez a gente termina o Você Bem Melhor com uma história edificante de superação e que nos inspira que sempre dá certo e só depende de você. Toma a rédea da tua vida, muda ela para melhor e se você está passando por um problema, com certeza vai melhorar porque aqui é o seu lugar. Eu quero que você conte pra gente. Uma semana maravilhosa, que vocês fiquem com Deus e semana que vem estamos de volta com mais um programa aqui na TV Aparecida.